Senhor presidente, deputado André Siciliano, aliás, muito oportuno que esteja Vossa Excelência na presidência em torno do tema que vou discutir agora. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, aqui presentes nas galerias, imprensa, trabalhadores desta casa. Deputado André Siciliano, nesta semana e na semana passada, foram inúmeras as conversas que fizemos sobre o problema aqui já abordado pelo Paulo Ramos, que eu vou dar continuidade a esse tema, sobre o fechamento de escolas na rede estadual do Rio de Janeiro. Hoje tivemos, é verdade, uma audiência da Comissão de Educação, como já relatado pelo Paulo agora há pouco, uma audiência para a qual o secretário Wagner Victer foi convocado, não foi convidado, foi convocado pela comissão, para prestar esclarecimentos sobre o planejamento que a rede estadual está fazendo com vistas ao próximo ano letivo. Planejamento este que vem provocando em vários municípios, várias regiões e municípios do nosso estado, muita inquietação, muito desassossego pelas notícias, pelos rumores, pelas informações que circulam cada vez com mais desenvoltura sobre o fechamento de escolas, sobre o fechamento de turmas, sobre o fechamento de turnos em dezenas de unidades da rede estadual de educação. Pois bem, estava presente o senhor secretário e toda a sua equipe, subsecretários e subsecretárias, superintendentes, e a linha adotada pela Secretaria de Educação na comissão, especialmente pelo secretário em sua exposição inicial, foi no sentido de dizer que este planejamento nada tinha a ver com a necessidade de enxugar gastos, nada tinha a ver com o quadro de crise que enfrenta o estado do Rio de Janeiro, mas era produto, isto sim, dizia o secretário, de um planejamento meticuloso, minudente, feito por profissionais, muitos deles e delas, de carreira da rede estadual de educação, que são experientes, que têm 20, 30 anos de carreira na rede estadual de educação, e, portanto, parecia o secretário nos fazer crer que, diante dessas informações, tratava-se de um planejamento pronto, acabado e resolvido. Mas eu quero dizer daqui o que disse da comissão para o secretário e para quem estava presente, que eu discordo frontalmente da forma pela qual a Secretaria de Educação vem planejando o ano letivo de 2017. Discordo por várias razões. E, aliás, nesta maneira de planejar, mais uma vez, o governo Pezão demonstra esta característica impressionante, para além da incompetência gerencial, a inapetência para a gestão, demonstra essa incrível incapacidade de dialogar. Que é disso que se trata. O planejamento não é, qualquer que ele seja, e posso falar muito de perto sobre o planejamento educacional, o planejamento não é uma atividade meramente técnica. O planejamento, sobretudo, quando ele se refere ao planejamento de atividades, de ações que envolvem pessoas, no caso específico, envolve a educação, envolvem alunos, profissionais da educação, famílias. O planejamento precisa ser humanizado e precisa ter um importante instrumento de mediação, que é o diálogo. O que ficou constatado, em primeiro lugar, é que a Secretaria de Educação, assim como a gestão de Wagner Victer na FAETEC já o fazia, a Secretaria de Educação, na gestão de Wagner Victer, faz um planejamento sem dialogar com as escolas, sem dialogar com as comunidades escolares implicadas, mesmo com aquelas que, por esse planejamento, estão condenadas ao fechamento, à extinção no próximo ano letivo. Diante desse argumento, diante dessa crítica, a Secretaria de Educação responde que as direções regionais, as antigas coordenações metropolitanas, teriam que fazer esse papel de conversar. Se teriam que fazer, não o fizeram. As escolas são informadas por telefone, por meio de conversas informais,
Não há documento, não há registro oficial, não há nenhuma reunião provocada pela Secretaria, por nenhuma instância da Secretaria, para argumentar sobre a possibilidade, a perspectiva, a eventual necessidade de fechar aquela turma, de fechar aquele turno, eventualmente fechar aquela escola. Nós não aceitamos que o Rio de Janeiro, onde ainda há demanda reprimida por ensino fundamental e por ensino médio, feche escolas. Isso não começou agora. No debate de hoje eu tive que apresentar alguns exemplos na Comissão de Educação, que o Estado do Rio de Janeiro vem há muito tempo, por diferentes formas e mecanismos, mais ou menos discretos, mais ou menos dissimulados, vem sucateando a sua própria rede estadual. Várias escolas foram fisicamente abandonadas nesse estado. Em Niterói eu posso de memória citar escolas que foram abandonadas. A Fagundes Varela, no Engenho do Mato, caiu de podre, teve que ser demolida pelo Estado, depois de anos de abandono, entre várias outras. Hoje contamos com a presença de professores, de dirigentes de escolas, de Japeri, de Valença, de São Gonçalo, de Niterói, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, de vários municípios, de Campos, de vários municípios do estado, que estão inconformados, e nós falamos lá na reunião, e temos que insistir aqui, é preciso interromper, suspender esse planejamento. O governo alega que essas escolas que serão fechadas, não há demanda para essas escolas, mas o governo suspendeu, deputado Eliomar Coelho, travou o processo de matrícula para essas escolas. Ora, como é possível saber se há ou se não há demanda que justifique essa ou aquela turma, esse ou aquele turno, se não há matrícula, se não é possível matricular, se essas escolas já estão sendo obrigadas a recusar matrícula e reorientar aqueles interessados para outras escolas. Sem contar que este planejamento desumanizado, esse planejamento descontextualizado, não leva em conta inúmeras variáveis. Como se fecha, para concluir, como se fecha uma escola, como se transferem alunos dessa para aquela escola, sem levar em conta a mobilidade urbana, violência, a situação de trabalho dos alunos, sobretudo no ensino médio noturno. Portanto, eu quero aqui dizer que o Estado do Rio de Janeiro, na política educacional, vai demonstrando essa característica mais geral do governo. Não dialoga, não conversa, não tem capacidade de levar em conta as demandas sociais. Portanto, nós precisamos pressionar aqui da Assembleia, a Comissão de Educação, mas todos os deputados, vários vêm conversando comigo, certamente com outros membros da Comissão de Educação, é preciso interromper, suspender este planejamento malfadado e fazer com que a Secretaria converse com cada escola implicada nesse planejamento, cada escola ameaçada de fechamento, para discutindo com a comunidade, ver se é possível encontrar uma solução. Não se pode planejar a escola sem ouvir a escola. Não se pode planejar a escola sem ouvir aqueles e aquelas que fazem a escola no cotidiano, profissionais, alunos e famílias. Obrigado. Deputado Valdec, tem um exemplo no Sul Fluminense, Baixada Fluminense. A Secretaria de Educação, de Estado de Educação, não está possibilitando que as diretoras de escola façam as matrículas para o próximo ano. Com isso, por exemplo, curso de formação de professores, engenheiro pau de fronten, a partir do ano que vem tem o segundo ano e o terceiro. Queriam deslocar o curso para a cidade de Paracambi, mais de 10 quilômetros de distância. Também não está levando em consideração, deputado Eliomar, muitas das vezes, a violência, mesmo em um município onde tem várias escolas estaduais, tem duas realidades. Então, a violência que está campeando, principalmente na Baixada Fluminense. Então, o fato é, está se pensando em fazer ajuste fechando escola. Eu já falei com o secretário, briguei com ele, é o meu amigo pessoal, mas nós discutimos algumas vezes. E esse não é um bom caminho. Eu lembro de um artigo que ele escreveu, tem 10, 12 dias no Jornal Dia, dizendo que o Estado contribui com o Fundeb, e é verdade, o Estado repassa para o fundo percentual da sua arrecadação. E ele dizendo que o Estado estava perdendo, o Estado vai perder mais ainda, porque está abrindo mão de escolas, está obrigando municípios que fizeram um decreto de calamidade pública a assumir escolas. Então, eu já liguei inclusive para o governador, já expus, é uma questão grave, gravíssima, fechando escolas no estado do Rio de Janeiro.